Fala aí galera, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre escola sem partido ou escola alienadora. Bom, hoje são 25 de novembro de 2018, agora são 3 horas e 20 minutos. Muito bem, nós, pelo menos quem está informado, tem acompanhado a discussão que tem sido trazida à tona desse escola sem partido e a votação sobre esse projeto ridículo, podre, que foi tirado da lata do lixo e passou na Câmara, infelizmente. Mas o que vem a ser isso? Quais são as propostas que estão ali? O que diz o projeto em si? Não foi feito, sabe, por uma equipe de professores, pedagogos. Não foi elaborado por um advogado aí e sei lá o que, Najib, o nome dele, e o Magno Malta também tem apoiado essa porcaria. Ele quer colocar isso no ensino básico. Gente, a pior coisa é ver pessoas opinando sobre aquilo que não sabem. Eu fico vendo, pelo menos em redes sociais, um bando de analfabetos querendo falar daquilo que não conhece. Por quê? Infelizmente, a maioria dos brasileiros tem um péssimo hábito. De quê? O péssimo hábito de querer dar opinião em tudo que não sabe. Nem em Harvard, nem em grandes universidades do mundo afora temos pessoas cheias de razões como nós vimos aqui. E você vê que a pessoa ela quer xingar, ela não sabe falar nada, ela sabe proferir ofensas, proferir estereótipos. Se você não está de acordo com o que ele pensa, com o que ele fala, logo vem a polarização política e entra em jogo, chama de esquerdopata, chama de vermelhinho, de comunista e tudo aquilo que vai. Bom, geralmente esse pessoal que fica dizendo que a doutrinação nas escolas, que temos que parar com o proselitismo no ensino, esse pessoal nunca foi a uma reunião no caso dos pais, né? A uma reunião no colégio, se foi, não prestou atenção em nada. Esses pessoas que nunca pisou numa escola são pessoas que acreditam em correntes falsas, em notícias falsas, tipo kit gay, coisa que nunca aconteceu. São pessoas que acreditam, desculpa que eu vou falar aqui, mas é necessário. Então, como é para adultos, então acreditam em mamadeira de piroca, essas coisas aí. O que nós vemos aqui? Eu tenho visto que a proposta, esse projeto de lei, ele tem tudo para dar errado. Ele tem tudo para ser uma catástrofe. Primeiro porque eles dizem que o poder dos professores é total sobre os alunos. Bom, eles estão baseados no modelo praticamente de 1960 para trás, onde o professor era visto como aquela autoridade, sabe, infalível. E já há pesquisas, até segundo o site Nova Escola mesmo, que os jovens hoje, eles não pegam uma informação e já saem aceitando aquilo. Eles têm uma reflexão. E a proposta da escola é o debate e a reflexão. Sem isso não há crescimento, não há um raciocínio crítico, porque o lugar da escola é formar cidadãos e formar pessoas, não só cidadãos, mas cidadãos com raciocínio crítico, pessoas que saibam o valor de cidadania, seu papel no meio social, não só preparado para o mercado de trabalho, porque é isso que eles querem fazer, tipo uma tendência pedagógica tecnicista.
é só voltada para o trabalho, onde uma proposta é essa qual a pessoa não reflete sobre nada, ele só obedece, só é formado para executar tarefas. É isso que eles querem. Bom, mas vamos lá, gente, vamos ver essas besteiras. Bom, primeiro, quais são as alegações que eles fazem? Eu anotei algumas coisas aqui, porque senão não tem como eu lembrar de tudo, né? Mas eles dizem o seguinte, que está havendo imoralidade e que não que não pode haver ideologia de gênero nas escolas. Isso nunca existiu, gente. Uma coisa é você discussão de gênero e educação para a sexualidade como um tema transversal. Isso está nos PCNs, isso tem na Noruega, tem na Dinamarca, tem na Finlândia, tem em vários países, tem no Japão, na Alemanha aos 7 anos já começa, e você não vê essas adolescentes engravidando como você vê aqui no Brasil. Porque um dia eu vou falar sobre sexualidade como um tema transversal, tá? Mas só vou falar uma coisa para abrir a cabecinha de mula de muita gente que não entende nada de ensino, que nunca se formou na área, que não é professor, não é nada. É apenas um idiota querendo dar opinião naquilo que não sabe. Sexualidade como tema transversal não é ensinar a criança a fazer sexo, tá? Não é isso. Tanto é que sexualidade serve para quê? Como tema transversal, dar discernimento ou as ferramentas necessárias para que a criança saiba distinguir um toque de afeto de um parente e um toque abusivo. Serve para ela se ver como pessoa no mundo, com a sua sexualidade no mundo. Não é ensinar a fazer sexo, isso não existe nas escolas. Eu sou contra. Você não tem que ser contra nada, você tem que calar a boca e entender aquilo que você vai falar. Se você não sabe, cale a boca. Esse pessoal da escola sem partido, o que eles querem fazer? Primeiro, as propostas não defendem uma pluralidade no ensino, e a LDB garante isso. Se você pegar a Constituição anteriores, que eu até falei em outro vídeo, se não me engano, acho que professores não tenham medo. Antes, o professor tinha liberdade de cátedra. Hoje, com a Constituição Cidadã, com a LDB, o professor agora ele tem uma liberdade maior, não só a liberdade de cátedra, mas ele tem liberdade de expressão. Só lembrando de que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, vai ter que ficar, não tem como você condensar um assunto tão intenso assim. Outra proposta errada, eles dizem que Paulo Freire é um doutrinador esquerdista. Esse pessoal não entende nada, acho que nunca leram uma obra. Esse pessoal que fala sobre Paulo Freire são pessoas ignorantes, pessoas que viu um outro idiota falando mal e vai na onda, tá? Tem uma aqui aqui, eu digo aqui no YouTube porque meu vídeo passa no YouTube também. Tem um no YouTube, um babaca, feed cético, que fala mal de Paulo Freire. Acho que nunca leu uma obra dele, é um retardado. Não tem, quem desrespeita um mestre como Paulo Freire não merece respeito. Isso é questão de opinião. Vai entender, vai estudar um pouquinho. Mas eu vou falar, acho que essas pessoas nunca leram esses livros aqui, ó. Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática de Liberdade. Tem um outro que eu li dele, que é a Educação na Cidade. Eu até procurei, não sei onde que eu guardei, deve estar para algum lugar aí. Também que eu li dele. No meu TCC eu usei esses dois livros aqui, ó. Tá? O que as pessoas do movimento Escola Sem Partido falam, que Paulo Freire tirou a autoridade do professor. Paulo Freire nunca disse isso. O que o Paulo Freire disse foi o seguinte, foi que o professor, ele também aprende com o aluno. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Foi isso que ele falou. Ele disse que com a relação entre o professor e o aluno, há uma troca de aprendizagem. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu vi uma professora super experiente, não vou falar o nome dela aqui, mas a professora que eu amo demais, amo-se como professora, já tem só 60 anos de ensino, imagina, né?
lá na faculdade onde me formei. E ela conversando com a aluna, ela falou: gente, aprendi algo novo com você. Uma palavra que é muito usada dos jovens. Porque ela é aberta ao conhecimento. Ela sabe que o professor, ele aprende com o seu aluno. E era essa troca que Paulo Freire falava. Então eles querem tirar Paulo Freire, porque primeiro que a base curricular não é baseada em Paulo Freire. Quem estuda Paulo Freire é quem? É quem lida com o ensino, principalmente pedagogos. Agora, ele, o que acontece? Ele usou pensamentos ditos de esquerda, mas não com aquele cunho violento, não. Tanto é que ele é aberto ao diálogo. Nunca Paulo Freire foi a favor de que o aluno batesse no professor. Ele nunca disse que o aluno não ensina, que o professor não ensinava. Pelo que ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas ouvem uma idiotice e vão na onda, tá? Esse é o problema, tá? Então não adianta você querer impedir discurso de gênero, não adianta você falar sobre educação sexual, que não é ensinar sexo para criança, como tem na Suécia, tem na Nova Zelândia. Já anotei outro país aqui que tem também. Deixa eu ver aqui, Suécia, Nova Zelândia. Na Finlândia, que o ensino na Finlândia é primeiro no mundo, se eu não me engano. A França também levantou esse tema. Então, algumas coisas eu anotei aqui só para vocês saberem, tá? Tem mais coisas aqui. Deixa eu ver aqui. E outra, essa escola é partidária? Não é. Diz que não é. Todos os defensores, eles estão envolvidos com partido de direita ou políticos ligados a igrejas. Por quê? Porque também, segundo esse escola sem partido, os professores não podem falar nada diferente da confissão religiosa da criança. Dá para entender porque muito político evangélico está a favor disso aí? Sabe por quê? Porque eles querem o criacionismo. E vai me desculpar, criacionismo não é ciência. Criacionismo é fé. E isso tem que ficar aonde? Nas igrejas. Onde pode ser discutido o criacionismo não como verdade? Onde que pode ser discutido? Porque na filosofia, como tema de debate, e só, não como verdade, não como pregação. Só. Em ciência não tem dois lados, amigo. O que é comprovado pela ciência é o evolucionismo. Tem um vídeo meu, depois vocês procurem, explicação ou respostas prontas. Eu esqueci o título. E eu falo um pouco só sobre o evolucionismo, porque o assunto é extenso. Mas eles não querem o quê? Não pode falar, mas peraí, se há pluralidade de ideias, tem que haver esse debate. Como é que eles querem que agora a religião prevaleça? Porque segundo a Constituição, o Estado ele é laico. Então a religião não pode se interferir na escola, mas é isso que eles querem fazer com esse projeto de escola sem partido. E esse escola sem partido, ele é partidário sim, ele é de direita. E é a favor quê? E é a favor das igrejas que estão apoiando esse troço. Porque eles não têm argumentos, eles não têm provas, eles só têm convicção, fé e só. Não quero falar como ateu, eu quero falar aqui como profissional. Eu quero dizer uma coisa: não há provas de criacionismo. E outra, evolucionismo não nega a Deus, nem confirma a existência. O evolucionismo só explica como a vida se desenvolve de maneira científica e provada. Mas eles não querem. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre os direitos que o professor tem de ensinar. Eu vou ler alguns artigos aqui, tá? Eu vou ler aqui. Estou com o LDB na minha mão. Tá? Na minha mão. Tá? Mas eu te quero falar uma coisa. Ele diz que não pode falar de política, que há uma doutrinação. Será que é mesmo? Bom, há pessoas que utilizam escritos de Marx, mas como ideia, mas não defensores da causa dele.
Você quer ver uma coisa? Para você estudar as sociedades contemporâneas, você tem que estudar Emile Durkheim, Karl Marx e Weber. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que estudar esses caras. Cada um com suas ideias diferentes. Mas isso não significa que quando você fala sobre esses camaradas, que você está apoiando esses caras. E isso tem que ser discutido na escola também. Claro, dentro da sua faixa. Tem mais. Já ouviu falar de Adam Smith, um dos pais do liberalismo econômico? Quando é falado isso, alguém diz que há um proselitismo ou a doutrinação pró-liberal? Ninguém fala isso. Por quê? Porque nós temos, quando você vai falar de determinada área de ensino, você tem que falar de alguns autores e não tem jeito. Isso significa você trazer a discussão aquele autor, seu pensamento e o que dele podemos pegar. Entendeu? Eu não sou comunista, mas tem coisas que o Karl Marx falava que eu concordo. Boa parte que ele falava eu não concordo. Ninguém concorda com todo mundo o tempo todo. Estão entendendo? Tá? Então as pessoas falam que porque não pode haver participação política na escola. Não pode, não. Eu vou só ler aqui o PCN para vocês, porque esse pessoal da escola sem partido, geralmente quem defende o público em geral é tonto, nunca leu, nunca abriu o site do MEC, nunca leram um PCN, não sabe o que é um LDB, sabe? Não sabe o que é o Programa Nacional de Ensino do Livro Didático, Programa Nacional do Livro Didático, não sabe nada disso. Tá? E acho que são os especialistas em ensino, educação, didática, não sabem. Mas eu vou ler aqui para vocês. Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivo do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política, assim como os exercícios de direitos e deveres políticos, civis, de novo, e sociais, adotando no dia a dia atitude de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Tá? Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas. Isso aqui nenhum político quer. De maneira crítica, responsável e construtiva. Eles querem pessoas que obedeçam, que aceitem uma vertente. E eu vou te falar, verdade não é democracia. Eu não posso chegar para uma pessoa que acredita que a Terra seja plana, eu não posso chegar para ele e falar, você vai escolher acreditar, tá? Aqui diz que a Terra é esférica, mas você pode acreditar na minha Terra plana. Eu não posso falar isso para um aluno. Isso não é ensino. Isso não é ensino. Você tem que se posicionar de maneira crítica e tem que levar o aluno a fazer isso. Responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar os conflitos. Isso aqui tem que ser estimulado, isso aqui tem que ser. Isso aqui é o objetivo da educação fundamental, do ensino fundamental. Para quê? Para que os alunos mediem conflitos e pensem. Isso aqui está no programa dos PCNs. Tá? De maneira crítica, coisa que esses políticos não querem, sabe? Utilizando o diálogo, eles não querem o diálogo, eles não querem pessoas com pensamento crítico, porque sem pessoas com pensamento crítico, você não tem como dominá-las. Tá? Reconhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Eu vou parar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre por que esse projeto tem tudo para dar errado e porque ele é contra mesmo até a lei de ensino. Está aqui. Bom, como eu falei, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Se prepara, vai preparando aí. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Tem algumas coisas que eu anotei. Não tem como você falar tudo e lembrar tudo na cabeça, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Bom,
O que acontece? Eu já falei muitas vezes sobre o artigo 206 e sobre, da Constituição e o artigo 2º da LDB, tá? Que eu falo sobre os princípios da educação, os deveres. Na verdade, os deveres da educação, se eu não me engano, na Constituição é o artigo 205, tá? E na LDB é o 2º artigo, que fala que é dever da família e do Estado, entendeu? Tem finalidade de promover a cidadania e por aí vai. Agora, a Constituição defende a liberdade de aprender, ensinar, divulgar o pensamento, a arte, sabe? Pluralismo de ideias, tá? O que acontece? Eu vou ler aqui o artigo 1º, tá? O artigo 1º da LDB. Eu estou com ela aqui na minha mão, ó. Não estou inventando nada. Ó. Olha só. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, aqui já está falando que os conteúdos da escola, eles têm que estar vinculados, têm que estar relacionados ao mundo real, tá? E não pode ser uma coisa totalmente neutra. Esses conteúdos, eles precisam estar relacionados, vinculados, tá? Baseados ao mundo real. Tá bom? Então, muito bem. Isso aqui é o artigo, é o artigo número 1. Tá? Vamos mais, tem mais coisa aqui. O artigo 27, olha só, ele define os conteúdos curriculares da educação básica. Então, vamos lá. Os conteúdos curriculares de educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, quero destacar difusão de valores fundamentais ao interesse social, né? Ou seja, tem que estar alinhado à cidadania e democracia, tá? Os conteúdos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Tem mais. Agora, o artigo 32, gente. Esse aqui que é interessante, ó. Esse aqui que é interessante. O artigo 32, ele fala sobre o ensino fundamental obrigatório. Olha só. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando sua de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento, habilidades e a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aí tem alguns incisos aqui, tem alguns parágrafos, quer dizer, que eu não vou abordar aqui, que senão vai ficar muito grande, tá? Esse é o ensino fundamental. Agora vamos ver o ensino médio. A LDB fala, você não lê, por isso você defende escola sem partido, não entende nada. Direito básico da cidadania do educando. Olha só, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Ou seja, no caso aqui, a compreensão do ambiente natural, social, do sistema político também tem que ser aprofundado, tá? Então é a aprofundação daquilo tudo que eu li ali.
A preparação básica para o trabalho é a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Princípio 3. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com prática no ensino de cada disciplina. E para terminar, agora aqui, a finalidade da educação superior. Olha só, deixa eu ver aqui, eu vou ler o 1, 3, o 4, o 6 e o 7, olha só. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural, desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo. É o que eu tenho falado aqui, pensamento reflexivo, tudo que eles não querem. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção de setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Vamos ver aqui. Vamos ler o 4 também. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações e outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizada do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Como estimular o conhecimento dos problemas do mundo sem falar de política? Hein? Prestar serviço especializado à comunidade, estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. Bom, tudo isso que eu li aqui, tá? Fora que tive que anotar aqui também, o artigo 1º da Constituição diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos cidadania, dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Tá? Essa escola sem partido, ele é anticonstitucional. Tá? Ele tem tudo para dar errado. Só que eu li aqui garante aos professores direito de ensinar. Agora querem denunciar. Primeiro, não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Sabe? E o mais interessante, eu vou deixar esse site na descrição também, que é o seguinte. Mais de 150 entidades estrangeiras de 87 países se uniram contra a escola sem partido. Será que está todo mundo errado? Será que só o Brasil está certo? O mundo sempre tem alertado de problemas que podem ocorrer aqui no Brasil e as pessoas. E esses caras não sabem de nada não. Porque eles já viram a situação acontecer e as pessoas vão lá e agem de maneira errada. Nas eleições foi a mesma coisa. Então o que acontece? Eu não posso chegar para um aluno e, em nome de uma escola que não tem ideologia, uma escola que não tem partidarismo. Gente, todos nós somos movidos por uma base ideológica. Eu falei isso no outro vídeo. Não tem como você ser movido sem uma base ideológica. Não existe. Então o que acontece? Já falei sobre discussão de gênero, diversidade cultural. Tem mais coisa que eu anotei aqui que eu posso ter a falar também. Bom, deixa eu ver. Não dá pra falar muita coisa aqui não, entendeu? Mas assim, não dá pra falar tudo porque é uma coisa muito extensa, entendeu? Bom, aí as pessoas dizem o seguinte também, que o marxismo está dominando a universidade e a formação dos professores. Bom, praticamente o marxismo é uma corrente estrangulada na academia, tá? E nós podemos ver isso
através de historiadores, através de pesquisadores da área, entendeu? Então, esse negócio aqui, o marxismo está ganhando força, né? Isso é história, tá? E outra coisa, voltando a falar sobre Paulo Freire, as pessoas que não entendem, Paulo Freire, eu não fiz a anotação aqui, seus livros foram traduzidos para mais de 20 línguas, rendendo-lhe o título de doutor honoris causa em 41 universidades, incluindo Oxford, Harvard e Cambridge. Mais uma vez, estudar Paulo Freire não significa endossar todas as afirmações nem suas premissas, tá? Nem estudar Paulo Freire não significa endossar todas as afirmações, tá? Mas ele é o teórico brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos mundo afora. Mas será que o mundo é esquerdista? Será que o mundo é comunista? Entendeu? Muita coisa, se Paulo Freire tivesse sido incorporado ao ensino, o índice de analfabetismo seria muito menor. E voltando, eu quero terminar falando dele, sobre ele, que é o seguinte: ele jamais foi contra o ensino. O que ele fazia? Ele pegava situações do cotidiano e usava como ponto de partida. E é isso que nós temos que fazer. Todo mundo que sabe ensinar, ele pega a realidade do aluno. Eu lembro uma reportagem que eu vi de uma professora que ela estava falando sobre hambúrguer para as crianças e uma escola de comunidade carente. E ela falou assim, uma criança falou assim: professora, o que é hambúrguer? Ela foi, levou os garotos para comer. Estava falando sobre alimentação, porque é sempre falado nisso, né, nas escolas. E levou os garotos para poder conhecer o que eles não sabiam. Então, às vezes você quer pegar uma escola, eles querem colocar um tipo de ensino para uma realidade que é diferente daquilo que está sendo apresentado. O conteúdo você pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, mas você tem que usar a realidade dele. Era isso que Paulo Freire fazia. E a pior desgraça para o Brasil, posso falar assim, caindo aqui, e a pior desgraça que aconteceu para o Brasil foi Paulo Freire ser exilado. Foi a pior coisa que fizeram para o Brasil. A pior. Tá? E quando os militares assumiram o Brasil, colocaram uma educação que espalhou mais analfabetismo do que erradicou. Além do ensino ser totalmente tecnicista, não era voltado, lógico, ao raciocínio crítico, lógico que não. E para os adultos foi criado o Mobral. Ainda bem que isso acabou. Em 85, se não me engano, foi em 85 que acabou. Mas esse Mobral, o que ele fazia? E muita gente desaprendeu a ler. Foram analfabetizados. Porque esse Mobral, ele considerava que sabia assinar o nome como alfabetizado. E nós temos o impacto dessa educação, entre aspas, até hoje. Analfabetos funcionais aos montes. Pessoas sem interesse de estudar. Pessoas que não entendem aquilo que falam. Pessoas que não compreendem um texto. Sabe? E fora uma coisa, que além do analfabetismo funcional, também existe muito o iletrismo ainda. Claro, eu não posso ocupar todos os problemas da ditadura, mas a ditadura agravou o problema da educação no Brasil, sim. Tanto é que esse Mobral, ele terminou devido a quê? A corrupção e aos desvios que tinha. Strelov, que é um historiador, fala sobre isso. Foi o trabalho, um dos teóricos que eu usei no meu trabalho de pesquisa. Então eu estou falando aquilo que eu sei, não estou falando aquilo que me disseram, aquilo que eu acho, não. Estou falando aqui baseado em estudo. A pior coisa que fizeram foi colocar o ensino tecnicista que os militares fizeram, o maior atraso na educação. E claro, por que não tinha denúncias de corrupção na ditadura? Lógico, a pessoa era morta. Você não vai ver em ditaduras denúncias de corrupção. Mas há mais de 10 casos de corrupção, isso provado. Só você ler um pouquinho você vai ver isso. Então, gente, o que eu estava falando aqui
da escola sem partido do Paulo Freire, que eles falam mal, porque Paulo Freire ele usava a realidade. Você pode fazer isso em qualquer coisa. Tá? Eu já fiz isso. Já, inclusive, mudei uma vez, estava falando com um aluno, dando aula de reforço, e eu vi que a necessidade deles era outra. Tinha programado uma coisa, a necessidade era outra. Dentro da faixa dele que eu fiz. Mudei a aula daquele dia, sem problema. Sem problema. Mas o que eu fazia? A minha conversa era o quê? Era sempre conversar com eles, um pouco do dia a dia deles, para entender qual era o contexto de vida, o contexto socioeconômico deles. Porque assim você leva o entendimento. Você pode ensinar morfologia, você pode ensinar função sintática, você pode ensinar o gênero mineral, animal, vegetal, você pode ensinar sobre os vertebrados, você pode ensinar várias coisas, você pode falar sobre números primos, você pode falar sobre equação, mas você tem que partir da realidade do seu aluno. Era isso que Paulo Freire fazia. Então, gente, essa escola sem partido não é uma escola sem partido, é uma escola alienadora. E eu falei aqui um pouquinho sobre o direito de ensinar, sobre o que a Constituição, principalmente a LDB diz, entendeu? Para o ensino fundamental, volte, leia de novo, vou deixar também na tela o que a LDB diz, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior. E eu falei um pouquinho sobre a Constituição aqui. E a proposta dessa escola sem partido não tem base racional. Eu não posso dizer em nome de uma religião e colocar, porque o Brasil ele é laico, tá? Pela lei um país laico. Eu não posso colocar, eu não posso falar algo que vá contra a religião. Meu filho, eu não posso dizer que criacionismo está em pé de igualdade com o evolucionismo, porque não está, porque criacionismo não é ciência. Mesma coisa que eu quisesse ensinar sobre Alice no País das Maravilhas como se fosse uma verdade absoluta na escola. Todo mundo ia me chamar de doido. É a mesma coisa querer colocar isso. Eu não posso dizer que não houve ditadura, porque a historiografia oficial não diz isso. Eu não posso falar isso. Há coisas que realmente não há dois lados, só há uma. Gente, presta atenção numa coisa. Verdade não é democracia. Verdade é aquilo que pode ser provado. Eu gosto de uma definição da palavra verdade em grego, que é aletheia, quer dizer expressão da realidade. Por exemplo, eu não posso dizer para o meu aluno que o Sol dá voltas ao redor da Terra, porque é isso que o Olavo de Carvalho quer. Eu não posso dizer isso. Eu não posso ir contra o heliocentrismo, porque está provado. Estão entendendo? O escola sem partido não, ele quer que assim, você não pode contrariar a orientação política e religiosa da criança. Gente, a escola é o lugar do debate, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, não concepções fantasiosas, ok? Não em achismos, tá? Então, só vamos progredir com base ao discurso. Ditaduras, e isso que está no site Nova Escola, falou uma coisa que é interessante, gente. Tem pessoas que não leem o site, quer falar de escola, mas nunca leram o site do MEC, nunca acessaram o MEC, o Nova Escola, qualquer coisa referente à área. Nas ditaduras, o diálogo ele é suprimido, o diálogo ele é interrompido. E é isso que eles querem fazer na escola. Isso não vai dar certo nunca. Vamos formar uma geração de burros. Já temos aí um monte. Uma geração de pessoas que não refletem, que não entendem nada. E não é isso que nós queremos. Nós queremos levar ao progresso, ao pluralismo, à cidadania. Não tem como um cidadão se fazer presente sendo omisso e
não se posicionando politicamente, mas é com argumentos lógicos, é com preparo, ensino, estrutura e criticidade. Você tem que ter um pensamento crítico, não é criticar por criticar, igual esses retardados que fazem aí, não. É você ter uma base lógica, é você ir a fundo. É como diz a filosofia, que a filosofia ela é radical, porque não porque ela é rígida, e não, porque ela vai à raiz do problema. É isso que temos que fazer. Então, tá aí o meu repúdio. Espero que vocês lutem contra isso também e fazer de tudo mesmo para essa porcaria não ser aprovada. Pressionar mesmo, porque algumas coisas já fizeram, o pessoal, a resistência pressionou e o governo em transição voltou atrás, ou seja, desistiu de fazer. Então que isso não passe, porque vai ser um regresso tremendo para a história do país. Vai ser uma perdição total. Vai ser a volta de, ou melhor, a volta não, vai ser a ampliação do analfabetismo funcional no Brasil. Infelizmente, se esse troço passar. Então, gente, reflitam aí. Comentários com respeito, comentários com propriedade. Quem não sabe do assunto, pergunte, fale, mas não venha dar uma de espertão aqui pro meu lado, porque eu não aceito ninguém que não é da área falar besteiras aqui não, tá? Então, se você quer ser tratado com respeito, respeite. Se não entende, fique quieto. Se quer aprender, estou aqui para ensinar. Ah, você acha que eu não, naquilo que eu sei eu ensino, tá bom? Então um abraço aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.